E a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública foi inserida na Constituição em 2002. Os valores incluídos na conta de energia do cidadão são repassados ao poder público que faz a gestão do recurso. Mas nos últimos dias, muitas dúvidas têm sido levantadas em torno dessa contribuição que é garantida por lei. O deputado Neto Evangelista conversa conosco sobre o tema e também sobre outros temas. Ele é o nosso entrevistado aqui no Bom Dia Maranhão de hoje. Muito bom dia, deputado. Bom dia, Eduardo. Bom dia, John. John Coutric participa com a gente hoje. John Coutric comenta todos os dias aqui os bastidores da política, participa com a gente hoje da entrevista. Muito obrigado pela sua participação. John Coutric com a entrevista aqui com o deputado Neto Evangelista. Deputado, tem muitas dúvidas que giram em torno dessa questão da cobrança da taxa da iluminação pública. Um colega de parlamento seu, inclusive, o deputado Duarte Júnior, chegou a afirmar que mais de 50 milhões são arrecadados por mês com a taxa de iluminação pública e desse valor os custos chegam a cerca de 3 milhões, logo há uma sobra considerável e que se poderia haver uma redução, aí até uma redução na questão da cobrança que é feita. O deputado Duarte Júnior, que inclusive é do PCdoB, que é o partido do vice-prefeito aqui da capital São Luís. Mas não são que mostra aí o balanço que é feito na questão da cobrança da taxa de iluminação pública aos consumidores e do que é repassado também. O que de fato existe em relação de verdade e o que existe de mentira em relação a essa cobrança da taxa de iluminação pública envolvendo essa questão dos valores? Olha, Eduardo, primeiro, assim, porque você está me falando que tem esse dado aí que foi divulgado, mas eu me recuso a acreditar que algum homem público ou algum pré-candidato tenha dado uma informação tão inverídica quanto esta no que a prefeitura arrecada quanto à contribuição de iluminação pública. Confesso que eu me recuso a acreditar, porque isso é uma questão de ordem de grandeza. Basta você fazer conta e dá para perceber que São Luís não arrecada mais de 50 milhões de reais por mês com contribuição de iluminação pública. No último ano de 2019, há uma média mensal de arrecadação de 6 milhões e 200 mil reais pela prefeitura na contribuição de iluminação pública. Esse dinheiro fica todo na prefeitura? Não, porque existe o pagamento da conta de luz dos postes que são ligados diariamente em São Luís. Isso é uma conta que varia, uma média mensal de 2019, em 3 milhões e meio de reais. Praticamente metade de todo o que Praticamente metade do que é arrecadado. E mais uns 300 mil reais de taxa, de 5% de toda a arrecadação, que a prefeitura paga para a SEMAR, que é uma taxa de administração que a SEMAR faz desse serviço. Então, se você for fazer a dedução do que recebe por mês com o que já paga, vai sobrar algo em torno de 2 milhões e 400, 2 milhões e meio por mês. Isso é o que a prefeitura faz manutenção e faz também novos investimentos na área de energia dentro da cidade. Você precisa ver como é que está o contrato com a City Luz, que é responsável pela manutenção da conta de São Luís. Agora, dá para abaixar o valor da contribuição de iluminação pública? Dá. É possível? Mas primeiro você tem que conhecer os números, não dá para falar no escuro. E não basta dizer, vou baixar. Tem que dizer como vai baixar. Uma das formas que a prefeitura pode fazer, John e Eduardo, é trocar nos bairros, nas grandes avenidas já são, mas nos bairros de São Luís, aquela luz antiga, aquela luz amarela, por luzes de LED, né? Que aí já há uma redução no pagamento da conta de energia muito alta. E aí, a partir desse estudo dos números, a prefeitura ir montando de forma escalonada uma redução na contribuição de iluminação pública. Portanto, é importante que as pessoas saibam, não existe salvador da pátria, não existe super-herói, existe você fazer política com responsabilidade. Mas para fazer, você tem que primeiro conhecer os números. No mínimo, é o mínimo que um homem público precisa conhecer. João Coutinho. Então, deputado, você está afirmando que há um equívoco nesse debate em relação à questão da taxa de iluminação pública, até porque nós temos o portal da transparência. O cidadão pode acessar o portal da transparência e ver o quanto é arrecadado, o quanto é gasto. Temos também em pauta a questão da taxação, mas já o debate a nível nacional também, da energia solar, né? O presidente também. Absurdo. O presidente Jair Bolsonaro já disse que é contra, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. O senhor também é contra a taxação da energia solar? Total, pelo contrário, o governo tinha que incentivar, na verdade, era investimento na área de energia fotovoltaica, porque é energia limpa, que vai permitir com que a gente faça, inclusive, uma política ambiental
de responsabilidade sustentável. A gente, inclusive, acompanhou recentemente a inauguração da Defensoria Pública na área de Itaquibacanga, que é a cotização de energia Foi solar. uma emenda de nossa autoria, né? E foi o primeiro núcleo ecológico do Brasil da Defensoria Pública, né? Com placas de energia solar, ou seja, um ambiente totalmente sustentável. E o governo ele deve sim incentivar para que as pessoas possam fazer investimento dessa natureza. Em relação a essa questão ainda, falando sobre essa questão da pergunta do John Coutrin, então é algo que tem que ser mais aproveitado, não é algo que tem que ser cobrado ainda mais, mais esse tributo, digamos assim, da população. Não, acho que a carga tributária brasileira já é muito alta, é necessário uma reforma tributária, para você simplificar primeiro, quem é empreendedor, quem é empresário no Brasil, sabe a confusão que é para você poder pagar os seus impostos. Então, primeiro deve haver uma simplificação, a partir dessa simplificação, o Brasil estudar, o governo federal estudar formas de dedução também, e em alguns casos até de isenção, para que possa haver um maior investimento por parte da classe empresarial do nosso Estado para a geração de emprego aumentar, que eu acho que é algo que o país está precisando Tudo bastante. dentro do planejamento, claro, né, esse deputado? Deputado, na pauta agora política, claro, né? O senhor é membro do Democratas, e o seu partido vem afirmando categoricamente que o senhor será o candidato a prefeito de São Luís pelo Democratas, pelo DEM. Aqui em São Luís é um debate em relação a, digamos assim, uma união em torno dos partidos. Nós temos aí da base do governador Flávio Dino o PCdoB, temos aí o PDT, né, PSB e outros partidos aí. E isso será definido, segundo o próprio senador Everton, o governador Flávio Dino, em março. Mas o senhor acredita, por exemplo, que pode ter aí o apoio do PDT e do PCdoB aí na sua chapa, prefeito de São Luís? Olha, John, em 2018, houve uma frente ampla que apoiou o governador Flávio Dino para as eleições de governo. Foram 16 partidos. E o governador sempre disse que esse é o partido dele, são esses 16 partidos. E nós fizemos parte, o Democratas fez parte, aliás, eu pessoalmente faço parte já há muito tempo deste grupo político, já milito há bastante tempo, e acredito que dentro do Democratas, como já fui escolhido como pré-candidato, acredito e espero muito que em março todos os pré-candidatos tenham a responsabilidade de sentar na mesa, discutir e encontrar o melhor caminho para São Luís, debater a cidade. Eu acho que falta isso aqui em São Luís. Eu comecei a debater a cidade ano passado e recebi até algumas críticas, dizendo que eu estava antecipando a eleição. E esse é um dos problemas da cidade. Porque o que acontece? Você não debate a cidade, quando chega no período da eleição, você em 2 meses quer discutir São Luís, assume a prefeitura e não sabe o que fazer, não conhece os números. Fala que tem 50 milhões de arrecadação de contribuição de iluminação pública por mês. Um absurdo. Então nós precisamos discutir a cidade para quando o prefeito chegar, sentar na cadeira de prefeito, ele possa ter um conhecimento mais adequado de toda a situação de São Luís. Inclusive, deputado, o senhor foi pauta nacional, teve seu nome citado, inclusive, na época como secretário de Desenvolvimento Social, no primeiro mandato do governador Flávio Dino, agora como deputado estadual, mas teve seu nome citado como sendo a principal escolha aí do Democratas aqui para a pré-candidatura da Prefeitura de São Luís. Agora, falando sobre essa questão dos 16 partidos, essa questão de grupo, na sua concepção, é importante realmente não só debater, anteceder esse debate, claro, antecipar esse debate já como forma de conhecer a estrutura, como é que a cidade se encontra, como é que a população se encontra, mas também debater essa situação com os partidos, com os grupos no qual o senhor, de repente, futuramente pode compor? Sim, política é importantíssimo. Engana-se quem pensa que gestão pública se faz apenas com gestão. Não faz, trava. É necessário a política também. Gestão pública não é gestão empresarial. Eu conheço gestão empresarial. Gestão empresarial você toma as suas decisões que você quer fazer. Mas gestão pública não. Existem diversos interesses agregados ali. Interesses legítimos, de diversas categorias, por exemplo, de diversos partidos. Então você precisa saber fazer gestão e você precisa também saber fazer política. Você ter agremiações partidárias com você não quer dizer que você não vai ter o controle da prefeitura. O que eu me proponho é liderar, não ser liderado, é liderar um processo político em São Luís, composto por diversos partidos que queiram fazer essa frente conosco aqui na cidade. Agora, uma coisa é certa, quem vier somar, qualquer partido que vier somar com o Democratas, com o pré-candidato Neto Evangelista, vai vir ciente que se eleito for, a gestão é do Neto Evangelista, a gestão é do Democratas, obviamente recebendo o apoio daqueles partidos e a participação deles também. Não dá para administrar São Luís como uma cidade do interior. Tem 2 máximas
que se utilizam muito em São Luís, que para mim não são verdadeiras. Uma, não dá para a administração Luís se não tiver o apoio do governo do Estado. Mentira. É importante o apoio do governo do Estado? Importantíssimo. Mas São Luís é uma prefeitura totalmente viável. São Luís arrecada bem. Um exemplo que eu vou dar para vocês, eu tive uma semana agora estudando a gestão do prefeito ACN Neto em Salvador, que é o presidente nacional do meu partido. A cidade está tomada de obras. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Tomada de obras. Não é modo de falar. Lá tem uma obra para inaugurar por dia. E olha o dado que eu vou dar para vocês. São Luís, em termos proporcionais, o orçamento per capita de São Luís é maior R$ 300 do que o de Salvador. E isso que Salvador está fazendo é com recurso próprio, é com uma capacidade de pagamento A, e aí consegue tirar vários empréstimos com juros baixíssimos. Então é possível também você fazer a gestão de São Luís com recurso da cidade. Então essa é a primeira máxima que eu acho que ela não é verdadeira. A segunda máxima também que eu acho que não é verdadeira é dizer o seguinte: eu não quero aliados políticos porque eu vou governar sozinho, porque eu tenho o povo. O povo é muito importante, é essencial lá no período de eleição e para tomar as decisões também das políticas públicas a serem montadas. Mas se o prefeito tiver boa intenção, for um bom gestor, mas não tiver a política agregada, todas aquelas ações que o povo escolheu para ser feito, ele não vai conseguir fazer. Você precisa ter a política. Exatamente nisso, deputado. Ontem, por sinal, o deputado federal Eduardo Braz concedeu uma entrevista aqui a uma rádio da capital e disse, ele foi perguntado sobre a questão das alianças políticas, né, sobre os apoios políticos, porque na eleição passada houve essa grande questão que foi um fator decisivo para ele perder as eleições, porque ele não conseguiu agregar o apoio político. Ele vai perguntar mais uma vez em relação ao apoio do Josimar, de Maranhãozinho. Você vai ter o apoio dos políticos, você vai conversar com a classe política? E ele respondeu, mais importante do que ter o apoio político é ter o apoio do povo. Como é que você vê essa declaração? Não tenho dúvida, apoio do povo, em primeiro lugar. Você ganha a eleição, toma as decisões das políticas públicas ouvindo a população. Mas volto a dizer, você tem boa intenção, você quer fazer os programas que a população escolheu, mas na hora de executar, como é que você vai aprovar na Câmara um programa de governo se você não tem a maioria? Você precisa ter a maioria. O governo precisa ser técnico, o governo precisa ser político. Repito, engana-se quem pensa que é possível fazer uma gestão, sobretudo numa capital, na 15ª maior cidade do país, sem ter apoio político. Agora, repito, e quero que as pessoas entendam bem o que eu estou falando aqui. É importante ter o apoio político, mas desde que aquele que esteja sentado na cadeira de prefeito lidere o processo, não seja liderado. Isso, para mim, é fundamental. O prefeito ser o protagonista do procedimento. Vou dar um exemplo para vocês, rapidamente. Nós temos um problema que todo mundo fala, de vários pacientes do interior do Maranhão, em São Luís, nos socorrões, mais de 50% dos pacientes são do interior. Uma vez um ex-secretário foi o Dr. Gutenberg, disse numa entrevista assim, aqui não é um hotel que se a pessoa chega eu digo que não posso receber e não recebo. De fato é. Mas é preciso, nesse caso, o próprio prefeito entrar e liderar esse processo. Olha só, nós temos 1.100.000 habitantes, em média, em São Luís. Nós temos mais de 1.600.000 cartões do SUS registrados em São Luís. Como pode ter mais cartões do SUS registrados em São Luís do que a população? E aí, o que vai se fazer? É o prefeito da capital do estado chamar os prefeitos da região metropolitana, sobretudo, onde tem mais pacientes em São Luís, chamar o governador do estado, sentar na mesa, dar o que é de César, dar o trabalho para cada um e fazer o seu trabalho, liderar o processo. Não dá para ficar só no discurso. O Socorrão não atende muito bem porque tem muita gente vindo do interior. Tá, isso aí todo mundo já sabe. E o prefeito vai fazer o quê? Então, precisa liderar o processo. Seja na gestão, seja na política. Ok, a gente agradece a sua participação aqui, deputado Neto Evangelista. O número dos cartões de 1.600.000 para 1.100.000 procede, né? É com base fundamentada. É com base, é com base. Tá bom. Obrigado, deputado estadual Neto Evangelista, pela sua participação. João Coutrinho, obrigado também pela sua participação. João Coutrinho que volta conosco amanhã para falar sobre os bastidores da política. De segunda a sexta-feira, claro, tem a participação de João Coutrinho comentando política aqui no Bom Dia Maranhão.